Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que vai dizer assim: E disse o Senhor a Samuel: Até quando chorarás por Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche agora um chifre de azeite e vai e te enviarei a Jessé em Betel, porque dentre os filhos eu me provi um rei. Aleluia, Jesus. Então aqui, irmãos, aleluia, Jesus, a gente vê, irmãos, que Samuel, ele assim, criou um certo amor, um certo carinho, né, por Saul. Mas Saul, ele errou muito na presença do Senhor, aleluia, Jesus. Uma coisa que ele fez, que ele não poderia ter feito, é ter feito sacrifícios, porque o sacrifício era apenas para o sacerdote. E ele, aleluia, Jesus, os filisteus estavam vindo contra ele, e o povo estava com medo, e estavam todos se dispersando, um se dispersava para cá, outro dispersava para lá, e estava todo mundo fugindo embora. Bem diferente de Davi, que foi os homens lá entristecidos, chateados, que estavam cheios de dívida e viraram os guerreiros, os homens mais valentes de Davi. Enquanto o povo que estava com Saul, aleluia, Jesus, o povo não se sentia bem, não se sentia assim, né? Que Saul ia ser vitorioso, então eles estavam com muito medo, aleluia, Jesus. E Samuel profetizou para esse povo: eles vão pegar os filhos de vocês, vai colocar na frente da batalha para morrer, aleluia, Jesus. Mas eles nem deram importância, né? Aleluia, Jesus. Estavam eles lá na frente da guerra agora, tudo com medo, fugindo, porque estavam com medo do povo dos filisteus. Samuel ia demorar 7 dias para chegar para fazer o holocausto, para chamar a presença de Deus e o Senhor responder se ia ter vitória, aleluia, Jesus, nessa batalha. Deu os 7 dias e Samuel chegou mais à tarde e o povo se dispersando, tudo com medo. Então Samuel falou: não, o povo está tudo se dispersando, eu mesmo vou fazer o holocausto. Esse foi o erro dele, de tantos outros erros que ele cometeu, mas a Bíblia vai dizer assim que esse erro foi o que ocasionou a perca do reinado dele. Porque o Senhor ia até prolongar o reinado dele, mas o Senhor, por ele ter passado na frente, querer ter a autoridade de Samuel, que era um sacerdote, que somente ele poderia prestar holocaustos ao Senhor. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor então diz assim: eu rejeitei ele, pare de ficar chorando por ele. Aleluia, Jesus. Vai agora em Belém, porque lá tem um homem chamado Jessé, e eu vou ungir um dos filhos dele, que é segundo o meu coração. Aleluia, Jesus. Mas Jessé chega lá, aleluia, Jesus, Samuel diz assim: Senhor, mas se eu for lá, e Saul souber, ele vai me matar. Não, então diga assim, diga para ele que tu vai fazer um holocausto. Tu pega aqui um bezerro, e leva lá para poder fazer um sacrifício. Aleluia, Jesus. Lá onde que Jessé morava, né? Em Belém. E aí ele preparou lá o holocausto e chamou a família então de Jessé para participar desse holocausto. Mas ele assim ficou impressionado, aleluia, Jesus, com a aparência, com a postura, né? Porque ele já tinha assim, de certo, ter ficado impressionado com Saul, porque a Bíblia vai dizer que Saul era muito belo. Ele tinha uns cabelão grande, assim, volumoso, era belo da ponta dos pés ao fio de cabelo. Ele era um homem muito bonito, Saul. Aí eu acho que na mente de Samuel, assim, ele ficou pensando: não, eu acho que agora também, né, vai ser, de repente, assim, né, alto, robusto, bonito, né, com certeza é isso aqui, né.
Aí o Senhor falou assim, Samuel, não se engane, nem pela aparência, nem pela altura, aleluia, Jesus. Aí foi passando os filhos, e foi passando os filhos, e nenhum daqueles ali, aleluia, Jesus, era o escolhido. Aí então Samuel diz assim, hoje mas você só tem esses filhos? Você não tem mais nenhum filho? Ah, eu tenho um menor lá que cuida de ovelha. Ah, então manda chamar ele que ninguém vai comer enquanto ele não chegar aqui. Aí quando Samuel viu ele, né, de certo assim, pequenininho, raquítico, né, ruivinho e pequenininho, né, e aí o Senhor falou, é esse daí. Olha só como é que é as coisas, irmãos. Agora vamos analisar, né, como é a nossa vida, aleluia, Jesus, né. Nós somos, os remanescentes é igual Davi, que ninguém dá nada, aquele que é o raquítico, aquele que é o feinho, aquele que não tem boa aparência, né? Que o pessoal não se agrada com a aparência da pessoa, aleluia, Jesus. E aí o Senhor vê o coração, aleluia, Jesus. Então o Senhor vê o coração de um homem que vai louvar Ele, um homem que vai obedecer Ele, um homem que vai fazer a vontade dEle, aleluia, Jesus. Assim nós temos que ser, irmãos. Assim nós temos que ser obediente, aleluia, ter amor pela obra, aleluia, Jesus. Pai querido, Pai da glória. Porque o Senhor sabe, aleluia, Jesus, o nosso coração, irmão, se a gente vai ter amor pela obra ou se a gente não vai. Se a gente vai ter amor, aleluia, até para ir lá limpar a igreja e deixar tudo limpinho, tudo cheirosinho. Para quando todo mundo chegar e a casa do Senhor tá limpinha, cheirosinha, aleluia, Jesus. Então é esse amor, começando por esse amor, aleluia, Jesus. Amar o teu próximo como a ti mesmo, aleluia, Jesus nos fala que o segundo maior mandamento, aleluia, Jesus, é amar o nosso próximo como a ti mesmo, aleluia, Jesus. E assim, então, o menor da casa de Jessé foi onde que o Senhor ungiu e achou segundo o coração dele. Assim somos nós, que o Senhor vê o nosso coração, mas o homem não vê o nosso coração, aleluia, Jesus. O homem vê a nossa aparência e aleluia, Jesus, e não vê no nosso coração, porque o homem não sabe, o homem não conhece o nosso coração, aleluia, Jesus. Aí é o Senhor dizendo, irmãos, eu levantarei os meus remanescentes, aqueles que têm amor pela minha obra, aqueles que querem fazer a minha obra, aleluia, Jesus, porque eu tenho os meus escolhidos. Muitos são chamados, aleluia, Jesus, mas poucos são os escolhidos, porque, aleluia, Jesus, o Senhor chama, mas o Senhor sabe que somente os escolhidos, aleluia, Jesus, eles vão fazer a vontade do Senhor, eles vão permanecer firme, aleluia, Jesus. Mas é esses também que o Senhor vai guardar, o Senhor vai proteger, o Senhor vai livrar, o Senhor vai cuidar, aleluia, Jesus. Enquanto, aleluia, Jesus, eles forem sendo selados nos 4 cantos da terra, aleluia, Jesus, ainda o Senhor disse assim, aleluia, que a terra não se abalasse, aleluia, Jesus, até que se ungisse, aleluia, Jesus, todos os remanescentes, aleluia, Jesus. Assim, em Apocalipse nos fala, aleluia, Jesus. E o Senhor é fiel para com a minha vida e para com a tua vida. Ele vai pelejar pela minha vida e pela tua vida, porque nós somos falhos, nós somos errados, aleluia, Jesus. Mas quando o Senhor, ele tem um particular com nós, que muitas vezes, aleluia, que aquele que é obediente, ele ouve sem sofrer, mas o desobediente acaba pagando um preço, mas se volta e é o escolhido do Senhor.